Dicas para interpretar o dossiê de obesidade. A primeira página traz indicadores diversos relacionados ao peso. Esses indicadores estão descritos nesta página. E na parte inferior você tem um gráfico de monitoramento da evolução do peso. A segunda página traz índices e proporcionalidades do corpo. O IMC, que é classicamente utilizado, aqui também é apresentado. Mas nós sabemos que o IMC ele é bem sensível, mas ele tem especificidade limitada. Para amenizar essa deficiência, nós incorporamos o IMC-USP, que é um avanço em relação ao atual IMC. O IMC-USP incorpora na sua fórmula o percentual de gordura, tornando esse indicador muito mais específico do que o tradicional IMC. O IMC-USP entre 1,65 e 2 nos dá a normalidade. IMCs USP abaixo de 1,65 seria abaixo do peso. E acima de 2 estará relacionado aos diferentes níveis de obesidade. Na parte inferior dessa segunda página, nós temos o IAC, Índice de Adiposidade Corporal, que é uma novidade no entendimento da gordura corporal. A linha de raciocínio é o seguinte: o IAC não utiliza o peso no seu cálculo, na sua fórmula. E o raciocínio é que quanto maior o quadril em relação à cintura, mais acima do peso está a pessoa. O IAC ele foi desenvolvido na Universidade de Los Angeles, onde foram analisados 1.700 norte-americanos e foi observado que o quadril e a cintura guardavam estrita relação com a obesidade. Então foram criados os parâmetros de normalidade para o IAC para homem e mulher, sendo que de 8 a 20 para o homem é uma percentual de gordura normal. Acima de 20 até 25 é sobrepeso e acima de 25 é obesidade nos homens. Já nas mulheres, o parâmetro de normalidade é entre 21 a 32. Acima de 32 até 38 seria sobrepeso nas mulheres. E acima de 38 seria obesidade nas mulheres. Esses três indicadores dão bons parâmetros para avaliar a gordura corporal. A próxima página traz medidas antropométricas diversas que podem ser utilizadas para monitorar o sucesso do emagrecimento e entender onde a obesidade mais se concentra. Na parte inferior desta página é trazido o perímetro da cintura e a relação cintura-quadril, sendo que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, para homens, o ideal é até que essa relação seja de até 1. O quadro ao lado mostra o perímetro da cintura na área de normalidade saudável nas idades entre 9 e 18 anos. A próxima página se dedica ao entendimento do nível de esteatose do paciente. Existe um pequeno texto explicando ao leigo o que é esteatose e a sua importância. Um pouco mais abaixo, apresenta condições que normalmente estão relacionadas à esteatose hepática. Estas condições são respondidas em uma anamnese encaminhada para o paciente e serve de alerta para o clínico para decidir se é necessário ou não aprofundar a investigação da condição hepática no paciente obeso. E um pouco mais abaixo são apresentados sintomas que o paciente pode ter ou não, também respondidos em uma anamnese, sintomas estes relacionados à esteatose hepática. Se o paciente apresentar condições e sintomas relacionados à esteatose, o clínico pode decidir por aprofundar essa investigação. E na próxima página é possível anotar e identificar a condição do fígado identificada através da ultrassonografia, ou seja, qual o grau de esteatose hepática. Se for feita uma tomografia computadorizada, também é possível entender esses indicadores, sendo possível identificar o padrão de gordura hepática e também a severidade da infiltração da gordura no fígado. Por fim, na parte inferior desta página, é possível registrar os dados de uma biópsia hepática, onde vai ser muito importante determinar o grau de inflamação, através da letra A, e o grau de fibrose hepática através da letrinha F. Ou seja, é possível identificar o resultado de uma biópsia hepática e, a partir daqui, monitorar a condição hepática do paciente. A próxima página traz dois indicadores importantes para entendermos a distribuição de gordura no organismo.
São os índices de conicidade e a relação cintura-estatura. O índice de conicidade ele parte do princípio da cintura como ponto de referência, formando dois cones, um em direção à cabeça, outro em direção aos pés. E a severidade da distribuição da gordura ou do acúmulo da gordura na área da barriga muda a forma desses dois cones. E a relação cintura-estatura é dividir, obviamente, a cintura pela estatura. Quanto mais alteradas essas medidas, maior é a concentração de gordura na região abdominal. Os parâmetros de normalidade são: relação cintura-estatura deve ser até 0,5. Maior do que 0,5 está relacionado ao aumento do risco cardiovascular. E o índice de conicidade deve ser de até 1,18 para mulheres e 1,25 para homens. Acima dessas medidas, aumenta-se o risco cardiovascular. Ainda em relação ao padrão de distribuição de gordura corporal, a próxima página vai trazer a representação da pera ou da maçã, trazendo uma explicação para o paciente das implicações, dos prejuízos e das preocupações desses dois tipos de obesidade, a androide e a ginoide. A partir da próxima página, entramos num tópico que se relaciona aos benefícios do emagrecimento. Estou emagrecendo. O espelho vai me mostrar isso, mas quais os reais benefícios para a saúde como um todo? Então, nessa próxima página, a gente vai trazer qual o benefício do emagrecimento em relação ao estresse cardíaco. Considerando que o estresse cardíaco é o consumo de oxigênio pelo coração, ou simplesmente o trabalho cardíaco, e partindo do princípio de que a obesidade aumenta o trabalho e, portanto, aumenta o estresse cardíaco, quando eu emagreço, e se eu diminuo o estresse cardíaco, eu tenho um grande benefício do emagrecimento relacionado ao trabalho e ao sistema cardíaco. Então, este gráfico vai nos trazer a sobrecarga, o estresse cardíaco e o monitoramento desse estresse cardíaco, e espera-se que esteja melhorando em relação ao emagrecimento. O estresse cardíaco, o parâmetro de normalidade é de 50 a 200. Acima de 200, nós temos um estresse cardíaco aumentado. E espera-se que com o emagrecimento, esse estresse cardíaco vá diminuindo à medida que o paciente vai emagrecendo. Um pouco mais abaixo, vamos trazer o monitoramento de vários outros indicadores. Por exemplo, ao longo do emagrecimento, o que aconteceu com o meu percentual de gordura? Vai ter um gráfico mostrando essa melhora. O que aconteceu com outros indicadores, como o IMC e o IAC? Então, esses gráficos se prestam para monitorar, para visualizar e entender a progressão e os benefícios do emagrecimento em relação a estes indicadores. A próxima página nos traz os benefícios do emagrecimento em relação à resistência à insulina. São apresentados indicadores tradicionais feitos no laboratório, que se você os tiver, você pode alimentar o sistema e você vai monitorando a evolução de como melhorou a insulina de jejum ao longo do emagrecimento, ou a glicemia de jejum. Também é apresentado a hemoglobina glicada e o peptídeo C como exames de laboratório. De modo inovador, é apresentado um gráfico do PTGTP, que é o Total Power da pletismografia e o nosso algoritmo para identificar a resistência à insulina. O normal desse algoritmo é que o PTGTP seja até 406. De 406 a 450, eu tenho uma leve resistência à insulina. E acima de 450 até 500, eu tenho moderada resistência à insulina. E acima disso, eu tenho uma severa resistência à insulina. A próxima página traz os benefícios do emagrecimento em relação à pressão arterial. Então, o que aconteceu com o emagrecimento com a pressão arterial sistólica ou diastólica, ou a pressão de pulso, que nada mais é do que a diferença entre a pressão sistólica e diastólica. Então, aqui podemos monitorar que o benefício do emagrecimento e o seu impacto na hipertensão. Logo abaixo, temos um gráfico para monitorar a saturação oxihemoglobina. No nosso sistema, a saturação oxihemoglobina de 93 e 94 tem uma fortíssima correlação com o ronco durante o sono. Também há o impacto de que o paciente com menos de 95 de saturação oxihemoglobina normalmente tem, com uma queixa clínica, uma sonolência diurna, normalmente após o almoço, e também tem maior risco de acidente de trabalho.
A próxima página traz os benefícios do emagrecimento em relação ao sistema nervoso autônomo. São apresentados aqui 4 indicadores e a importância do emagrecimento em melhorar esses indicadores. Os indicadores trazidos são o Standard Deviation de NN, o HF como representante da atividade parasimpática, a potência LF como indicador da atividade simpática e o LF dividido pelo HF, que nos traz o balanço ou equilíbrio autonômico. A intenção desta página é mostrar como o emagrecimento pode ter um impacto positivo e benéfico sobre vários indicadores autonômicos. O SDNN, ou Standard Deviation de NN, é o indicador que me dá o quanto uma pessoa tem de saúde no geral. Por quê? Porque as doenças crônicas, dentre elas a obesidade, o lúpus, fibrose hepática, diabetes e várias outras condições crônicas, de acordo com a literatura, normalmente diminuem os valores de SDNN. O valor normal é de 40 para cima, quanto maior, melhor. 40 para baixo é um alerta para o clínico estudar, aprofundar a investigação diagnóstica se há algum processo crônico em andamento. A potência LF, eu estudo na low frequência da variabilidade da frequência cardíaca e me dá a atividade simpática, ou seja, os níveis de estresse. O HF, ou potência HF, é o estudo na high frequência da variabilidade da frequência cardíaca e ela nos dá informações sobre a atividade parasimpática. Quando eu divido LF, que é o simpático, por HF, que é o parasimpático, eu tenho o balanço ou equilíbrio autonômico. E a pergunta é, como que o emagrecimento afeta positivamente esses indicadores? Para isso, vamos recorrer a este trabalho publicado pela Unicamp, que avalia em pacientes bariátricos, 6 meses após o paciente bariátrico, a questão de micronutrientes. Mas nessa pesquisa foram utilizados o equipamento de screening fisiológico que tem todos esses parâmetros. E o que essa pesquisa demonstrou? Que o HF, que no pré-cirúrgico era de 33, passou para 36,7, mostrando um aumento positivo, melhorando a atividade parasimpática do paciente. A potência LF, que é a atividade simpática, que era de 41, diminuiu para 36,9, demonstrando uma diminuição do nível de estresse. Estresse geral e estresse para levar oxigênio e nutrientes para todo um corpo que era muito maior e que agora emagreceu. Então, a diminuição do LF e o aumento do HF são indicadores muito positivos e demonstram benefícios da bariátrica no sistema nervoso autônomo. Quando eu divido o LF e HF, que era 1,28, o parâmetro de normalidade é de 0,5 a 2, baixou para 1,1, mostrando também que com o emagrecimento pós-cirúrgico, houve uma melhora no equilíbrio autonômico, o que é muito positivo. Nos surpreendeu o SDNN, que era de 52,4, e eu disse que o normal é de 40 para cima. 40 para baixo me mostra doenças crônicas, alterações crônicas. Era de 52,4 e aumentou para 59,3. Isso é digno de comemoração. Aumentar o Standard Deviation de NN na variabilidade de frequência cardíaca é sinônimo de promover mais saúde ao paciente. Outros índices. O índice de estresse, que é o estresse cardíaco, que era de 121, baixou para 106, também positivo. Essa tabela também mostra questões arteriais. O Stiffness Index, que é a rigidez da raiz da aorta, era 5,6 e baixou para 5,2, mostrando que o emagrecimento teve também um impacto na questão vascular. O RI, que é o Reflection Index, ele me dá a rigidez das artérias de médio calibre. E o RI, artérias de médio calibre, que seriam carótidas e coronárias, era de 41 e baixou para 36. Muito positivo este resultado. A pressão sistólica se manteve mais ou menos estável, tendo uma leve melhora na pressão diastólica, e o ESC-IR, que é um algoritmo de resistência à insulina, baixou de 525 para 399. Ou seja, esta tabela nos mostra melhorias no sistema nervoso autônomo, na questão vascular, da pressão arterial e metabólica no paciente pós-cirurgia bariátrica.
Então, esta página demonstra e registra os benefícios do emagrecimento sobre o sistema nervoso autônomo. Emagrecimento esse que pode ser clínico ou pós-cirúrgico. A última página nos traz o impacto cardiometabólico da obesidade. Porque dois pacientes com o mesmo IMC, com os mesmos exames de laboratório, podem ainda ter diferentes preocupações em condições clínicas e podem necessitar de diferentes padrões de tratamentos. Este gráfico pretende mostrar qual o impacto da obesidade, não somente sobre seus indicadores antropométricos e sobre a sua composição corporal, mas quais outros sistemas estão impactados nesta obesidade. Então, aqui nós temos indicadores de exames de laboratório diversos, que podem estar comprometidos na obesidade, e outras condições fisiológicas e morfológicas e vasculares que podem também estar acometidas. Então, temos aqui o parâmetro de se houve uma alteração sudomotora dos pés, um quadro de rigidez arterial, nos mostrando se os microvasos, se as carótidas e coronárias ou se os vasos de grande calibre como a aorta estão comprometidos nesse paciente obeso, um quadro de pressão arterial, para que deste modo seja possível entender se o impacto da obesidade se concentra somente nos indicadores antropométricos de composição corporal, mas eu tenho um obeso saudável em outros sistemas, ou se eu tenho um obeso com alterações laboratoriais importantes e com alterações vasculares, autonômicas, sudomotoras e de pressão arterial. E um obeso que tem mais sistemas comprometidos vai ter por parte do clínico um nível de preocupação diferente e o clínico pode entender e utilizar diferentes protocolos de tratamento clínico mais ou menos severos, mais ou menos agressivos, ou diferentes padrões ou tipos de cirurgia bariátrica, dependendo se o paciente é um obeso saudável ainda em outros sistemas ou obeso com comprometimento em outros sistemas, exigindo cirurgias mais metabólicas ou menos metabólicas. Ou seja, esse quadro é para auxiliar o clínico na sua escolha pelo tipo de tratamento clínico ou cirúrgico.